Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Verdade, um programa da Igreja Presbiteriana de Brasília e nessa mesa o Colégio Pastoral. Reverendo Piva, Reverendo Timóteo, Reverendo Guilherme, eu, Reverendo Leonardo. Seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema, mente sã e fé inabalável. Muito bem, começamos o nosso podcast pensando sobre o cuidado da mente sob o cuidado de Cristo. Essa relação entre a mente sã e a fé inabalável. Várias vezes na Escritura Sagrada encontramos os personagens abrindo seu coração, mostrando e falando de suas emoções. Às vezes diante de Deus, perante a sociedade, sozinhos, eles pensam, refletem. E a Escritura Sagrada mostra esses homens e mulheres com suas emoções colocadas sobre a mesa e nos permite analisar a caminhada de cada um deles. Por exemplo, Neemias, quando Neemias recebe a informação de que lá em Jerusalém as coisas não estavam bem. E diz o texto de Neemias, no capítulo 1, no verso 4, o seguinte: Neemias falando, tendo eu ouvido essas palavras, as más notícias que vinham de Jerusalém, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E aí ele diz que não ficou nisso. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias foi um grande homem, uma pessoa que realizou uma grande obra, e a primeira coisa que nós percebemos na vida dele é que, diante da dificuldade, diante do relato que abre o seu livro, toda a sua trajetória muda. Isso é fruto de oração, isso é fruto de jejum, de reflexão. Quando olhamos para a Escritura Sagrada, então, fica evidente que essas emoções, elas fazem parte da nossa caminhada cristã. Vou começar já com o Piva aqui. Não é falta de fé passar por momentos de dificuldade e que a sua mente e seu coração são provados nesses momentos, né, Piva? É isso mesmo. Muitas vezes nós achamos que a nossa fé, por ela ser inabalável, por ser da parte de Deus, ela vai ter uma manifestação sem nenhuma dificuldade da nossa parte. A fé é inabalável, é que nós, não fazendo bom uso, nos abalamos como se não tivéssemos. Então o problema não está em Deus nem na fé, está em nós. Mas sabendo disso, é entender que haverá momentos de aparentes lacunas, de profundas críticas a si mesmo e às vezes de constatações mesmo. Mas vale a pena pensar o seguinte: todas as vezes que nós sentimos que a nossa fé está fraca, por assim dizer, ou sentimos esses grandes vales onde parece que a fé não está nos alimentando, dirigindo e acalmando, ao invés de pensar tanto em fé, pense no doador da fé. Aproxime-se novamente dele, seja na sua vida devocional, seja no reconhecimento das suas falhas, buscando a orientação do Espírito Santo para povoar novamente sua mente, o seu coração com as promessas que você já conhece, mas que às vezes se esqueceu. E então, quando nos aproximamos do doador da fé, naturalmente fazemos melhor uso dessa fé que nós temos. Timóteo, Guilherme, personagens bíblicos que vocês, ao longo do estudo da Escritura Sagrada, perceberam que um personagem que chamou a sua atenção no momento específico da vida dele, na relação da ansiedade, do medo, da aflição, dessas coisas todas aí. Tem um personagem que não é muito a ênfase do relato. O texto não dá ênfase nisso, mas como a gente para pensar como é que foi a situação que ele passou, certamente houve ali uma certa ansiedade, que é José. José, quando ele está no período da prisão, porque ele sofre uma injustiça, a esposa de Potifar incrimina ele de modo mentiroso, e ele cai na prisão e ele fica desesperadamente tentando sair dali, mas a Bíblia não diz quanto tempo ele fica encarcerado, mas é muito tempo.
ele fica muito tempo ali, a ponto dele conseguir construir ali uma relação de confiança e se tornar ali o responsável pelo cárcere. Então ele consegue até trabalhar ali dentro, né? Conseguir ali um ganho. Mas eu imagino a agonia dele de falar assim, gente, até quando eu fico aqui? Até quando eu vou conseguir? Tanto que quando ele escuta os sonhos daqueles dois homens que estavam ali, o copeiro e o padeiro, e dá ali a resposta da revelação do sonho, ele pede, por favor, avisa, lembra de mim quando vocês saírem daqui. Lembra de mim, me tira daqui, por favor. Ele devia estar ali completamente angustiado, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O tempo do nosso coração, às vezes, é agora, é amanhã, é no máximo eu aguento esperar uma semana. Mas Deus fala assim, não, você vai esperar um pouco mais que uma semana, você vai esperar alguns meses, ou dependendo da situação, do contexto, você vai esperar alguns anos até ter a resposta que vem de mim. E nesse período, o Senhor trabalha no nosso coração, Ele nos humilha, Ele ensina pra gente a dependência, Ele ensina pra gente uma série de questões. E se a gente não tem esse cuidado, a nossa mente ela pode esfarelar, ela pode enfraquecer e a gente perde o controle do nosso eu, né? Eu li uma história de um prisioneiro de guerra que ficou isolado de tudo e de todos por mais de 2 anos. E quando ele foi resgatado, finalmente resgatado, perguntaram para ele, saiu completamente são, conversando normalmente, sem nenhum trauma, e aqueles que estavam ali resgatando ele ficaram até admirados e perguntaram, né, o que é que você fez para te manter, com essa sanidade, você não saiu desesperado nem nada, nem deprimido. Ele diz, eu fiz 2 coisas. A primeira coisa, eu montei e desmontei a minha moto várias vezes. Ele usava a sua memória e ficava ali horas e horas, dias e dias, montando e desmontando a sua moto, porque era um cubículo escuro que ele estava, não tinha nada de luz e tudo, poucas vezes ele tinha acesso à luz. E ele disse, então ali para mim eu dormia, acordava e estava montando a moto e desmontando a moto. Mas o mais importante, ele fala, em todo o tempo eu conversei com Deus, lembrava e conversava com Deus sobre versículos da Escritura Sagrada, histórias de personagens, então eu nunca estive sozinho. A minha mente sempre esteve muito ocupada e a minha conversa sempre muito em dia com o Senhor. Isso é uma narrativa fantástica. E para você, Reverendo Guilherme, qual seria o personagem que passou por esse momento de ansiedade, medo e aflição? E Timóteo resgatou aqui José. O que chama a sua atenção nesse personagem? Claro. Um personagem que me vem é Elias. Ele tinha acabado ali de fulminar os sacerdotes de Baal e tudo. E ali, de alguma maneira, ao invés de ele então agora se valer da força do próprio Deus, que vai e fulmina ali e lança fogo sobre aquele lugar, e uma coisa até espetacular no sentido de que chama atenção, ele vai se refugiar no deserto, ele vai para dentro de uma caverna, onde inclusive o Senhor ali trata o seu coração, e como a gente fala, né, um inimigo já derrotado falou mais alto ao coração de Elias do que propriamente a força, a fé sua naquele momento, naquela circunstância. E a gente percebe como muitas vezes nós também olhamos as circunstâncias e elas parecem ser maiores do que o nosso Deus, do que a nossa fé, do que aquilo que efetivamente o Senhor é para nós. Muitas vezes fraquejamos, e outro personagem, aí já falamos do Antigo, no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, quando ali ele se encontra na superfície dali do mar, quando o Senhor Jesus o chama, o convida para estar com ele ali, andando sobre as águas, e ele ali fraqueja, e ele ali olha as ondas em volta, e ele ali de alguma maneira se amedronta com aquela realidade, e de fato é extremamente para nós, né, algo realmente extraordinário e tudo, mas a pessoa muitas vezes se esquece de continuar olhando
para Cristo, olhando para Ele, que de fato o chama, que de fato já está fazendo ali aquele milagre, e ao mesmo tempo as circunstâncias elas vão se avolumando, você olha tudo ali à sua volta e começa a pensar que aquilo de fato é maior do que o nosso Deus, do que a nossa fé, né? Eu gosto muito da figura do apóstolo Paulo, que tinha uma vida, entre aspas, tranquila, reconhecida religiosamente dentro daquele contexto, né? Confortável, e eis que por causa do evangelho, do seu encontro com Cristo e do chamado, passa a ter uma vida com tanta dificuldade, perseguição, espancamento em cidades, levando apenas a boa palavra do evangelho. E você vê uma pessoa que enfrenta crises existenciais, abre seu coração sobre isso. Ele disse que chegou momentos em que ele desesperou da própria vida. A autobiografia de Paulo na segunda carta aos Coríntios é realmente impactante. Mas aí, ao escrever Timóteo, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vejo ali o personagem de Paulo muito próximo de todos nós. Ele passa pelos seus altos e baixos, mas sempre firme em Cristo Jesus. Bom, uma outra perspectiva sobre mente sã e fé inabalável, Ivan, é sobre a fé e a saúde mental, que a mente é sã. Elas caminham juntas? Como a fé pode ajudar a ter uma mente sã? Eu acho que vale a pena dizer o seguinte, até uma espécie de dicotomia que a gente vive, e muitos evangélicos vivem dessa forma. Muitas vezes nos é ensinado na igreja, em algumas igrejas, de que você deve controlar suas emoções pela sua mente. Como se a mente fosse totalmente perfeita e pudesse controlar as emoções. Claro, nós sabemos que a partir do que cremos, sabemos, nossas convicções vão dirigir nossas emoções para lá ou para cá. Mas vamos lembrar, tanto a mente quanto as emoções estão caídas, as duas. Então as duas precisam ser regeneradas pelo poder do Espírito. Mas ainda assim, nos detendo um pouco mais no nosso tema, que é a questão da mente, precisamos preencher a nossa mente das promessas. E promessas que são inabaláveis de um Deus inabalável. O problema da promessa é como nós até comentamos um pouco aqui. Nós queremos um cumprimento imediato. Então, por exemplo, quando nos é prometido que nada nos faltará, e aí você olha para a sua vida e parece que está faltando um monte de coisa. Então, esse tudo não é tudo, já te dá margem para outras interpretações bíblicas, você fica entre o simbólico, figurativo e literal, qual que é o abraço, porque eu não estou vendo essa promessa sendo cumprida na minha vida. Mas aí você percebe que, por exemplo, esse estudo de caso dessa promessa, nada vos faltará, é para me servir. É para me adorar, é para cumprir a minha vontade. Quando você tem isso em mente, aí você cai em si e percebe, de fato, até Paulo, trancado numa prisão, amarrado de pés e mãos, conseguiu ainda cumprir a sua missão, pregar o evangelho, cantar, escrever suas cartas a ponto de eu saber disso hoje. Então, quando nós pensamos em manter a nossa mente sã, a partir da fé, ela precisa ser alimentada com essas promessas, senão nós definhamos. E saber o propósito dessas promessas é para sermos felizes no cumprimento do que Deus tem preparado para a nossa vida. Vai exigir mortificação, é verdade, mas até nesse processo de mortificação, ele se torna feliz, porque você entende que está sendo cada vez mais forjado e moldado para aquele trabalho que Deus te chamou. Muito bem, Reverendo Guilherme. Aqui nós estamos pensando sobre essa fé inabalável. A fé inabalável gera uma mente inabalável? Quem dera. Muitas vezes a gente pensa que, de fato, vamos viver ali uma vez que a gente se converte, uma vez que a gente está
como se diz, domingo após domingo indo à igreja e mantendo. Só que realmente fraquejamos. Nós muitas vezes. E aí a Bíblia vai nos falar que o pecado ele tenazmente nos assedia. Então, dia após dia, nós precisamos vigiar e orar. Viver uma vida de atenção, de olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. E lembrar também que a nossa fé ela é uma fé, e nós somos chamados a isso, uma fé racional, no sentido de que nós não vamos nos valer, muitas vezes, das nossas próprias emoções, que por vezes são enganosas. Então, o nosso chamado é nos voltarmos para a palavra, para as Escrituras, entendendo ali aquilo que as Escrituras colocam diante de mim, como, por exemplo, como o Senhor quer ser adorado, como eu devo viver a minha vida diariamente, por exemplo, no meu trabalho, na minha família, no meio que o Senhor mesmo me colocou, e dentro da minha rotina eu devo viver então a minha fé, a minha espiritualidade. Então, por exemplo, nós somos chamados a sermos intencionais nos nossos relacionamentos. Isso não quer dizer que eu vou agora parar de trabalhar no trabalho ordinário que o Senhor me coloca, no trabalho que naturalmente supre até financeiramente as minhas necessidades, num escritório de advocacia, num hospital, para ficar o tempo todo falando de coisas que vão me desviar da minha função primeira ali, que é desempenhar o meu trabalho, a minha função. Mas ser intencional, por exemplo, é eu ser um agente do Senhor ali, de bênção, um agente de amor, alguém que as pessoas de fato podem contar, alguém que pode de fato orar pelos outros. Então, você manter a sua mente sã, ter essa sanidade e essa fé inabalável, ela vai passar também pela sua rotina, pelo seu dia a dia, de como você então vai interagir na sua rotina, naturalmente, nos seus relacionamentos, à luz, naturalmente, daquilo que o Senhor mesmo te chamou a fazer, a desempenhar. E aí eu estava lembrando também nessa última colocação do reverendo Piva, como, por exemplo, os últimos, olhando para trás aí no Prêmio Nobel, quantos de fato têm a Deus como Senhor da sua vida? Quantos são de fato os ganhadores desse prêmio e que sejam ali judeus ou mesmo cristãos, mostrando que naturalmente fé e ciência, por exemplo, elas não andam distanciadas umas das outras, mas muito pelo contrário. O Senhor vai muitas vezes nos dotar de inteligência, vai nos dotar ali de talentos e, sem dúvida nenhuma, você pode sim ser alguém talentoso e alguém com uma fé inabalável no Senhor. Timóteo, pegando carona aqui no que o reverendo Guilherme falou, o fato de que quando você tem uma mente sã e uma fé inabalável, quando você consegue harmonizar a sua vida de tal forma que isso fique evidente para as pessoas que convivem com você, sendo elas cristãs ou não, você está proclamando o evangelho de maneira muito natural, por aquilo que o próprio evangelho já está fazendo em você, que é essa transformação e dando a você essa mente sã e esta fé inabalável, que sabemos que é fruto da graça de Deus sobre a nossa vida. No momento em que nós vivemos, numa sociedade extremamente polarizada, beligerante, uma sociedade conflituosa, o cristão precisa entender e buscar esse caminho, não apenas para o benefício pessoal, mas também como uma forma missional de se viver a fé cristã? Com certeza, com certeza. Esse termo, né, inabalável, eu colocaria até mais do que apenas a fé inabalável, mas a mente também se torna inabalável, né? O que eu quero dizer com isso? Que uma mente sã é uma mente que, diante dos problemas, diante das lutas, diante dos lutos, diante das coisas que são incômodos para a alma, ela não se abala, ela permanece enfrentando tudo aquilo de uma forma correta, de uma forma bíblica, de uma forma equilibrada, ponderada. Então, uma fé que é inabalável vai resultar numa mente inabalável. Então, dito isso, quando
o nosso mundo que passa por muitos desequilíbrios, problemas, conflitos de relacionamentos, conflitos de casamento, conflitos, problemas na saúde, diagnósticos terríveis. Quando tudo isso aparece, nós naturalmente vamos lidar de uma forma inabalável. Nós vamos olhar para tudo isso e a gente vai permanecer firme, tanto mente quanto a nossa fé, diante desse panorama desagradável, ruim que o mundo oferece. E quando a gente apresenta uma postura firme diante de tudo isso, as pessoas que não têm, elas vão olhar para a gente e falar assim, caramba, como é possível que diante do que você está passando, que diante daquilo que a gente tem vivido, que diante dessa notícia, você está tranquilo, você está em paz, você está feliz, você está bem com a sua família, você está bem com o seu próprio coração. E esse testemunho, ele é muito percebido. Às vezes é uma coisa que é tão natural pra gente, você fala assim, mas como é que você consegue lidar dessa forma diante desse problema? Aí você pensa assim, como é que eu não lidaria, né? É natural. Eu tenho Cristo, eu tenho esperança, eu tenho o viver é Cristo, morrer é lucro, então, na pior das hipóteses, eu estou lá com Deus, né? E aí as pessoas ficam impressionadas porque elas não têm isso. E o viver cristão normal, o cotidiano, ele já é uma forma de testemunhar. Certo. As pessoas estão vendo a gente o tempo inteiro, né? Nós estamos sempre avaliando e abalizando tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta e a gente está percebendo como cada um lida com as situações, né? Às vezes uma fechada no trânsito, uma pessoa pode reagir de uma forma terrível e outra pode reagir com tranquilidade. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalhou no coração e ela testemunha com coisas cotidianas, coisas normais, né? Daí, Piva, quais seriam os hábitos para fortalecer uma mente saudável? Não vou entrar na questão da fé. Quais seriam os hábitos para fortalecer uma mente saudável? Obviamente que nós não estamos fazendo dicotomia entre fé e razão, nada disso. Mas quando nós pensamos assim na mente, na sua capacidade de refletir, pensar, elaborar, quais seriam os hábitos para isso? Eu creio que há um bom exemplo para isso, embora seja um pouco limitado, mas é algo parecido com o computador mesmo. Ele vai dar aquilo que você alimentou ele e vai seguir as instruções para lidar com o que você alimentou, também com instruções que você alimentou o computador. Então, não é possível ter uma mente saudável sem eu me alimentar das coisas que deixam a mente saudável e evitar e tirar as não saudáveis que eu mesmo produzo, fruto do nosso coração caído. Então, em termos mais práticos, é sermos cheios do Espírito Santo, inundarmos a nossa mente com as verdades bíblicas e lá dentro vai acontecer o embate, porque vai chegar a verdade bíblica saudável e vai encontrar a sua grande, perfeita e pessoal e única, universal convicção, que vai precisar ser destruída, desmantelada, para que fique a verdade saudável bíblica. Então, para ter uma mente saudável, eu tenho de me alimentar das coisas saudáveis. Há muita coisa nesse mundo boa que, pela graça geral, também contribui. Seja nas artes, na literatura, seja nos passeios, nas viagens, enfim, aquilo que Deus deixa como instrumento também, como marca do seu caráter e que de alguma maneira para nós, os crentes que sabemos o Criador de todas as coisas, nos aproximam dele. Então, são instrumentos, não devem ser negligenciados, mas o primeiro e direcionador é a Escritura. Guilherme, olhamos para Jesus Cristo e em várias conversas que Jesus teve ao longo da sua caminhada ministerial aqui na Terra, percebemos alguns traços na leitura do outro, quando ele dialogava com as pessoas, e percebemos a mente de Cristo extremamente aguçada. Ele fazia perguntas que colocavam aqueles que estavam questionando ele em situações de profunda reflexão, e a contradição vinha à tona quando ela existia de maneira muito evidente. O cristão hoje pode aprender estas estratégias de uma mente purificada, mas ao mesmo tempo extremamente aguçada na sua reflexão,
com Cristo Jesus. Quais seriam aí alguns exemplos que você teria ao olhar para a vida de Jesus que poderia ajudar aqueles que estão nos ouvindo aqui a também refletir sobre isso? Aquele que está no carro agora dirigindo, ouvindo a gente, fazendo a sua caminhada em casa, para parar e dizer assim, realmente Jesus era surpreendente até nesses seus diálogos, como a mente de Jesus era sábia. E aí, com essa palavra, eu lembro que temos uma disciplina dentro do estudo da teologia que se chama apologética, que é quando você, de fato, vai ali defender a sua fé, e dentro dela você tem, então, formas, estudos, meios de você defender. Depende se você vai defender só e tão somente alguma coisa que foi a você dito, e você vem e, entre aspas, defende, mas existe também uma outra linha que defende atacando, no sentido de que, e até dentro do direito existe um termo que é a reconvenção. Você se defende, mas atacando num segundo momento. Mas o que o Senhor Jesus fazia e a forma que ele interagia, entre outras passagens, me veio quando ele ainda é um menino. Ele se perde de seus pais ali, na verdade seus pais o perdem, né? Ali numa determinada festividade e tudo, e passam-se até algumas horas, dias inclusive assim, e ali depois a sua mãe o questiona e ele fala, eu estava aqui na casa do meu pai, e coloca de fato uma coisa para nós muito clara, que por vezes a gente não precisa pensar muito longe. Muitas vezes é dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que certas situações vão acontecer. Nós ali muitas vezes podemos ser colocados para dar testemunho da nossa fé, testemunho daquilo que a gente crê. E existe uma maneira ponderada, uma maneira correta, mas uma maneira muito firme de você trazer realmente luz sobre aquilo que você acredita, sobre o que você de fato tem feito. E é assim que o Senhor Jesus tratou. E, por exemplo, o seu primeiro milagre, que é registrado ali quando ele está naquela festividade, num casamento, e sua mãe interage com ele, e ele diz que ainda não era chegada a hora, e logo a seguir ele vai e transforma aquela água em vinho. Quer dizer, você percebe que o tempo todo o Senhor interage com pessoas que ele sabia que o amavam, mas também de forma firme, mostrando exatamente o seu ministério também e como devemos hoje, né, também interagir com aqueles que de alguma maneira às vezes estão à nossa volta e que não têm essa fé inabalável que nós somos chamados a ter. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, na cidade de Corinto, ele diz o seguinte em 1 Coríntios 2:1: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Queremos aqui encerrar o nosso podcast sobre mente sã e fé inabalável, convidando você a priorizar, como o apóstolo Paulo aqui nesse texto, o conhecimento, a sabedoria, a mensagem de Jesus Cristo. E a partir disso, desfrutar de uma mente sã e uma fé inabalável. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast.